E aí, galera? Hoje, então, a gente vai falar sobre a operação de multiplicação. A gente já falou sobre a decomposição, sobre a subtração, a adição. Agora chegou, então, a vez da multiplicação, as contas de vezes. Como sempre, é importante a gente saber, quando a gente fala de multiplicação, a gente está falando, então, de somar grupos de mesmo valor, repetir quantidades, calcular a área de um espaço retangular, ampliar. Então, a multiplicação nos dá aquela ideia da repetição, certo? Os termos da multiplicação, então. Assim como nas outras operações, cada termo tem o seu nome. Os dois termos que a gente usa para multiplicar se chamam fatores. Então, nós temos o fator e o produto. Por que a gente não usaria tanto a expressão multiplicando e multiplicador? Porque às vezes a gente vai encontrar uma multiplicação com vários termos, então fica mais simples a gente chamar todos eles de fator, certo? O nosso algoritmo da multiplicação, então, funciona da seguinte forma. A gente vai multiplicar da direita para a esquerda, certo? Mas só para entender a ideia por trás antes. O que seria esta multiplicação? Por exemplo, eu tenho 2 pacotes com 24 balas. Quantas balas eu tenho? Ou seja, eu tenho 2 vezes a quantia de 24 balas, certo? Então, agora vamos lá. Primeira coisa, nós vamos começar multiplicando as unidades, indo para as dezenas, centenas, unidades de milhares e assim por diante. Então, 2 vezes o 4 é 8. E 2 vezes 2 é 4. Uma coisa muito importante, dá uma estudada na tabuada. Vai te ajudar muito na hora da multiplicação. Então, indo de direita para a esquerda, unidade, dezena, centena e assim por diante, nós vamos multiplicar por aquele termo que é o nosso segundo fator. Então, no caso aqui era 2, era uma multiplicação por 2, fizemos 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Até aí tá simples, né? Mais um exemplo, então, para a gente trabalhar essa ideia. Se eu tivesse, agora eu tenho 9 pacotes de 15 balas, então eu tenho 9 vezes a quantia 15. Quanto que isso vai dar? 9 vezes 5 é 45. Mas, prof, na aula da soma tu nos ensinou que a gente não pode colocar o 45. Fica o 5 nas unidades e o 4 lá nas dezenas. Aqui vale a mesma regra, certo? Então eu deixei o 4 do 45 registrado aqui na coluna das dezenas. E aí, já multiplicamos a unidade e vamos para as dezenas. 9 vezes 1, 9. Só que aqui eu fiquei com 2 valores, então eu tenho que adicionar eles para saber o meu resultado final. Vamos fazer a soma. 5 já estava pronto, não tem ninguém para somar com ele. E aqui nas dezenas eu tinha o 4, lá do 9 vezes 5, e o 9 do 9 vezes 1. 9 mais 4 é 13. Resultado final, então, 135. Então fica essa dica. Quando vocês estiverem fazendo a multiplicação, aconteceu do número ser maior do que 9, fica a unidade e a dezena passa para a casa seguinte. A mesma coisa se fosse aqui na casa das dezenas, certo? A dezena do número passaria lá para as centenas e assim por diante. Mais um exemplo, então, para ficar bem firme essa parte e a gente seguir adiante. 6 vezes 38. Agora, voltando para os nossos pacotinhos de bala. Agora eu tenho 6 pacotes de 38 balas. Gente, vai dar dor de barriga tanta bala assim, né? 6 vezes 8, então, 48. Ficou a unidade, subiu a dezena, né? Escrevi na casa das dezenas. 6 vezes 3, 18. Vou somar tudo. Então, o 8 não tinha quem somar. O 4 mais o 8 dá 12. E agora aquilo que eu falei para vocês, ó, eu não posso registrar o 12 aqui. Então, registra 1 na próxima casa e vamos fazer a soma. 228. Feito isso, vamos dar um passo adiante. Se eu estiver multiplicando por uma dezena, por exemplo, 12 vezes 13, aí já fica um pouquinho mais complicado, prof. Não, antes de falar sobre o algoritmo mesmo, eu quero mostrar para vocês de onde que vem essa ideia. A gente vai fazer essa multiplicação usando o nosso material dourado, certo? Então vamos entender como a área de um retângulo, que um dos lados media 12, o outro lado media 13. Então, a gente vai decompor essa multiplicação em várias partes. A primeira delas,
a gente vai fazer como a gente já fez nas outras. A minha unidade, que é o 3, vezes o 2. Então, 3 vezes 2, se vocês olharem, tá aqui nessa parte, né? Quando eu cruzei aqui, ó. 3 vezes 2. E 3 vezes 2 é 6. Beleza, já começamos bem. Vamos registrar. Então, já fiz a unidade vezes a unidade. Agora, nós vamos multiplicar esse 3 vezes 1. Mas esse 1, a gente tem que lembrar que ele é uma dezena. E tá aqui no nosso esquema, ó. 3 unidades, ou 3 unidades, vezes uma dezena. Vai aparecer aqui. Então, 3 unidades vezes uma dezena é 30. 10, 20, 30. Vamos registrar também. Então, já fizemos esta parte, já fizemos esta parte. O 3, ok, já resolvemos. Vamos agora multiplicar esse 1. Mas atenção, esse 1, ele na verdade é 10, porque ele faz parte da dezena. Então, 10 unidades, né, uma barrinha, vezes 2. Então, uma dezena vezes 2 unidades, a gente consegue enxergar aqui. Uma dezena vezes 2 unidades. Uma dezena vezes 2 unidades é 20. E só falta agora a gente fazer uma dezena vezes uma dezena, que tá aqui, ó. Uma dezena vezes uma dezena. Então, calculando a área desse retângulo, deixa eu registrar aqui o 100, nós chegamos ao nosso resultado final. Basta somar todas as partes da nossa multiplicação separada. Então, nós temos 6 mais 20 mais 30 mais 100. Mas a gente pode usar o algoritmo da soma aqui também, né? 6 mais 0 mais 0 mais 0 é 6. 3 mais 2 mais 0 é 5. E 1 não tem nada para somar, 1. Conferindo aqui, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 156. Então, essa é a nossa explicação do porquê o algoritmo funciona. Prof, eu vou ter que desenhar o material dourado todas as vezes? Não. Agora vamos para o nosso pulo do gato. Vou fazer a mesma multiplicação com vocês, agora sem usar o material dourado. A gente vai usar o algoritmo da multiplicação como ele é normalmente feito, certo? Primeiro, vamos multiplicar a unidade. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Beleza. Agora nós vamos multiplicar a dezena. Só que como a gente está multiplicando a dezena, a gente deixa registrado esse 0, porque é uma multiplicação por 10 e não por 1. E começamos a partir da casa das dezenas, para mostrar essa multiplicação por 10. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Agora basta somar as duas partes. 3 vezes o 12 era 36, o 10 vezes o 12 era 120. Somando as duas partes, então, nós temos 6, 3 mais 2, 5 e 1. Bom, então, nosso último exemplo para a gente encerrar a aula de multiplicação. A gente tem 39 vezes 28. Primeira parte, então, vamos multiplicar a unidade. 8 vezes 9, 72. Registra a unidade e a dezena na casa das dezenas. Depois, nós temos o 8 vezes 3, 24. Eu não precisei registrar o 2 menorzinho aqui em cima, porque ele já era o último número, né? Vamos colocar o 0, então, para mostrar que agora estamos multiplicando por 20 e não por 2. O 20 vezes o 9, ou 2 vezes 9, só para a gente pegar um atalho. 18. Registro o 1 na próxima casa, né? 2 vezes 3, 6. Feito isso, então, já fizemos todas as multiplicações, podemos somar as partes. 2 mais 0 é 2. Aqui nós temos 8 mais 4, 12. 12 mais 7, 19. Então, de novo, o 9 na casa das dezenas, né? Porque nós ficamos com 19 dezenas. E o 1 lá na casa da centena. E 6 mais 1 mais 2 mais 1, 6, 7, 8, 9, 10. De novo, já registrei o 10, não teria sentido, né? Eu colocar o 1 na próxima casa aqui em cima e somar ele. Quando for o último número, a gente já pode registrar ele tudo. Certo, gente? Então, sobre a multiplicação, era isso que a gente tinha para falar. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado e que não tenham mais dúvidas agora na hora de fazer uma multiplicação. Beijo, até a próxima! Próxima aula de divisão, então!